General, baseado nessa sua colocação, baseado nessa perspectiva, inclusive, que coloca, do ponto de vista de uma análise política, esse cenário que a gente enfrenta hoje na Ucrânia. Sob o ponto de vista militar, sob o ponto de vista da análise militar, eu não vou falar sobre a situação como ela está hoje no terreno, porque isso é uma situação que tem sido bastante discutida, como o senhor colocou, já onde estão as tropas ucranianas no sul de Zaporídia, onde estão os russos na direção de Kupiansk, que seriam detalhes, inclusive, difíceis de serem aferidos sob a perspectiva cotidiana. Mas, considerando de uma forma mais abrangente, quando nós teríamos aí um conflito entre uma potência ou potências hegemônicas e potências emergentes que tenderiam a confrontar essa hegemonia. Sob o ponto de vista da análise militar, na sua perspectiva, esse conflito ele tem uma solução cabal militar? Inclusive foi esse o motivo da chamada na nossa live aqui, porque é uma discussão que muita gente me pergunta, muita gente me manda mensagem, e-mails, mensagens inbox no Twitter, no Instagram, em diversas plataformas, perguntando qual é a minha perspectiva. E eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade em fazer essa análise sob o ponto de vista militar. O senhor acredita que exista um desfecho com uma solução, com uma vitória inexorável, cabal, definitiva de uma das partes nesse conflito, em algum termo? Muito obrigado pela questão, Sr. Doutor. Muito obrigado pela questão. Eu, efetivamente, quando vi o anúncio da live, vi que essa é a questão central da nossa discussão de hoje. Infelizmente, nós estamos a caminhar para uma situação em que não há nenhuma janela aberta para uma situação, para uma solução que não seja militar. Portanto, há aqui entramos no campo das probabilidades. Nenhuma das partes pretende uma solução negociada. Nenhuma, porque qualquer um... E quando falamos das partes, falamos na Ucrânia, de um lado, na Rússia, do outro, e nos Estados Unidos. No Ocidente alargado, como se costuma dizer, mas efetivamente o Ocidente alargado é os Estados Unidos. Tudo porque a União Europeia afere sempre a sua política externa à condução da política norte-americana. Basta ver a orfandade em que a União Europeia passou durante os 4 anos de Trump. Enquanto Trump esteve no governo, como nos recordamos, a União Europeia andava completamente à deriva e nem nos podemos esquecer que Trump aplicou sanções à União Europeia. Lembramos disso porque tinha uma visão distinta, mas não é essa a questão central. Portanto, nenhuma das partes vê o aspecto negocial como uma janela, porque aquilo que está em jogo e aquilo que são os objetivos políticos de cada uma das partes são inaceitáveis para os outros. Comecemos pela Ucrânia. A Ucrânia assenta naquilo a que chama o Zelensky, a fórmula Zelensky. Começou por ser o plano de Zelensky, mas a fórmula de Zelensky, genericamente o que é? É a retirada dos russos dos territórios ocupados, entenda-se, de todos os territórios ocupados, começando pela Crimeia, Donbass, Zaporícia e Kherson, portanto, que os russos já integraram no seu território de acordo com a legislação, não é? E com base nisso consideram como seu território. Não estou a fazer uma análise subjetiva, estou a dizer aquilo que há ao abrigo da Constituição Russa, até a perda destes territórios, até justificam o emprego de armas nucleares de acordo com aquilo que é o quadro da legislação russa, com o quadro normativo russo, como sabemos. Portanto, para a Ucrânia digamos, a fórmula de Zelensky é que, em boa verdade, consubstancia isto, consubstancia que a Rússia pague indemnizações de guerra à Ucrânia e a constituição de um tribunal de Nuremberg 2.0, não é? Putin em Haia, ou nesse tribunal 2.0, a ser julgado, e não só Putin, Gerasimov e toda aquela gente. Portanto, é um quadro inaceitável. Portanto, este é o desígnio que a Ucrânia não abdica. Aliás, ouvimos hoje Zelensky dizer, em relação digamos, àquela proposta que foi passada um pouco, como nos recordamos, de Stian Jensen, que é o chefe de Estado-Maior de Stoltenberg, a dizer que era a altura de fazer um trade-off entre aplicar a fórmula alemã da República Federal, que é, digamos, trocar terreno por entrada na NATO, e vimos como Zelensky respondeu. O presidente Zelensky disse hoje que trocava Belgorod pela entrada da NATO. Belgorod é Rússia, como é óbvio. Portanto,
as posições estão extremadas. Da parte russa, também e, aliás, peço desculpa, este é o objetivo da Ucrânia. A Ucrânia sabe se perder esta guerra, portanto, que o que está em jogo é perder 20% do seu território, um quinto do seu território. Portanto, é inaceitável uma negociação, digamos, que não passe pela tal fórmula de Zelensky. Para os russos, há a percepção de que a fórmula de Zelensky é inaceitável. Portanto, a perda, o chegar a fazer a paz na atual situação contraria os objetivos políticos desta guerra. Porque os objetivos políticos deste conflito entronca na pergunta que o Dr. Fábio Viana colocou. É que os objetivos políticos para a Rússia não é apenas assegurar estes territórios. É uma nova ordem de segurança na Europa. É o texto que Vladimir Putin, que a Rússia mandou em novembro e dezembro de 2021 primeiro a Nova Iorque e depois à NATO, no sentido de se rediscutir, de se pôr em cima da mesa uma nova ordem de segurança que passe pelo afastamento, por voltar à situação securitária de 94, com o afastamento das forças da NATO, nomeadamente estão na Polónia, dos Bálticos, etc. Portanto, isso é que são os objetivos políticos, porque se a Rússia, digamos, chegar a um entendimento na atual situação, perdeu esta guerra. Porque o objetivo político da Rússia não é apenas a Ucrânia, é uma nova ordem internacional que entronca em todo este sistema, foi toda esta mudança de paradigma que falamos inicialmente. Para os Estados Unidos, para o Ocidente, Estados Unidos, se os Estados Unidos, se a Ucrânia perder esta guerra, é uma perda de credibilidade para todo o Ocidente. Há 18 meses que estão a colocar bilhões de dólares digamos, há uma narrativa, e o Dr. Fábio Viana está em Lisboa, não é? Vê, certamente assiste a outra dimensão da batalha, que é a batalha comunicacional, que é diferente se virmos a televisão brasileira, se virmos a televisão argentina, se virmos a televisão na Índia, se virmos a televisão, digamos, na Arábia Saudita, no Catar, em outros países, e se virmos a bolha comunicacional em que aqui na Europa estamos. Se ouvimos a Euronews, se ouvimos a CNN Internacional, portanto é uma bolha comunicacional. Portanto, a ideia é que a Ucrânia está a ganhar a guerra. Aliás, até há jornais internacionais, ocidentais, que dizem que a Ucrânia já chegou a Tokmak. Que está a milhas, não é? Está a milhas. Portanto, se a Ucrânia perde esta guerra, pode consubstanciar uma situação aliás, consubstancia certamente, de descredibilização da NATO. Aliás, já esteve o Afeganistão, já saiu mal do Afeganistão, todos nos recordamos daquelas imagens dos afegãos pendurados nos trens de aterragem, nas asas e na fuselagem do avião e em queda livre sobre as pistas. Portanto, pode consubstanciar uma grave situação para a sobrevivência da própria NATO e da própria União Europeia. Portanto, estamos numa situação verdadeiramente num imbróglio estratégico, em que nenhuma das partes aceita negociar sem ser nos seus próprios termos. Para a NATO é a derrota estratégica, e depois é a derrota estratégica da Rússia, porque depois todas as partes colocaram a fasquia muito alta. A fasquia para a Rússia é a retirada da NATO para as fronteiras, para as posições de 94. A fasquia para a Ucrânia é a retirada da Rússia de todos os territórios ocupados, um tribunal, digamos, reparações ou indenizações de guerra, etc, etc. E que na prática, para a Rússia, consubstancia a desagregação da própria Rússia, porque para o Ocidente, para os Estados Unidos, é a derrota estratégica. O que é a derrota estratégica da Rússia? É a mudança de regime. É o regime change em Moscovo. O verdadeiro objetivo
do Ocidente não é a questão da Crimeia, é a mudança de regime